Meu nome é Padre Osvaldo Ferreira, e fui algemado no altar durante a missa solene de Nossa Senhora Aparecida, na frente de mais de 1000 fiéis. Era 12 de outubro, o dia mais importante do calendário da paróquia, e eu estava no meio da consagração quando 4 policiais entraram pela porta principal e subiram os degraus do altar. O delegado Fábio Guimarães anunciou em voz alta: Padre Osvaldo Ferreira, você está preso por desvio de verbas das doações dos fiéis e falsificação de documentos. As hóstias consagradas caíram no chão. As mulheres do terço começaram a gritar. Minha mãe, Dona Alzira, desmaiou no primeiro banco. Fui arrastado pelo corredor central, ainda vestido com os paramentos azuis da padroeira, enquanto os fiéis me olhavam com horror e decepção. As câmeras de TV gravaram tudo. Naquele momento, senti o peso das algemas cortando meus pulsos. O metal frio. O aperto. A humilhação. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Minha boca estava seca. Minhas pernas tremiam. Eu tentava encontrar um rosto amigo na multidão, mas só via lágrimas, gritos e dedos apontados. Uma senhora que eu batizei há 20 anos cuspiu no chão quando passei. Um jovem que eu crismei me chamou de ladrão. Minha própria paróquia, minha casa, meu reino, se transformou num tribunal de condenação instantânea. Enquanto me levavam, passei pelo altar lateral onde ficava a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aquela imagem que eu tinha encomendado da Itália. Aquela que eu mandei cobrir de ouro nas bordas do manto. Aquela que eu usava como símbolo do meu prestígio. Por um segundo, nossos olhares se cruzaram. Eu jurava que ela me olhava com tristeza. Não raiva. Tristeza. Como uma mãe que vê o filho caindo no precipício e não pode fazer nada. Desviei os olhos. Não suportava aquele olhar. Antes de tudo isso, eu era conhecido como Padre de Aparecida na região. Celebrava as festas mais bonitas, organizava procissões grandiosas, arrecadava milhões em doações. Eu tinha uma reputação. As pessoas vinham de cidades vizinhas só para assistir minhas missas. Eu pregava bem. Tinha voz firme. Sabia emocionar. Sabia fazer chorar. Mas por trás de tudo isso, eu era vaidoso. Eu era controlador. Eu achava que minha proximidade com a padroeira me dava autoridade para julgar os outros. Eu desprezava padres mais simples. Chamava fiéis humildes de ignorantes quando questionavam minhas decisões. Tratava a paróquia como meu feudo particular. Meu irmão, Norberto Ferreira, contador que trabalhava comigo, sempre me alertava. Osvaldo, você está misturando fé com ego. Isso vai acabar mal. Ele dizia isso em reuniões. Dizia na frente de outros. Eu ficava furioso. Achava que ele tinha inveja do meu sucesso. Um dia, não aguentei mais. Demiti ele na frente de todos. Norberto, você não entende o que é ter visão. Você é pequeno demais para compreender o que estou construindo aqui. As palavras saíram como veneno. Ele me olhou com tristeza. Juntou suas coisas. Saiu sem dizer nada. Nossa mãe chorou por dias. Eu não me importava. Eu estava certo. Ou pelo menos, era o que eu acreditava. Cada festa que eu organizava ficava maior que a anterior. Cada procissão tinha mais andores, mais flores, mais fogos de artifício. Eu queria que as pessoas falassem. Queria aparecer nos jornais. Queria que a arquidiocese me notasse. E consegui. O arcebispo Dom Clemente começou a me visitar. Me chamava de filho. Dizia que eu tinha futuro promissor. Que eu poderia ser bispo um dia. Aquilo alimentava meu orgulho como gasolina numa fogueira. Mas havia algo que eu não sabia. Algo que estava sendo tramado nas sombras. Saulo Meireles, meu tesoureiro, homem que eu confiei por 8 anos, estava desviando dinheiro. Ele forjava minha assinatura. Criava recibos falsos. Montava transferências bancárias que pareciam partir de mim. Ele era meticuloso. Inteligente. Paciente. E eu, cego pela vaidade, não percebia nada. Quando a denúncia chegou à polícia, as provas eram esmagadoras.
Havia documentos com minha assinatura autorizando transferências milionárias para contas fantasmas. Havia recibos de viagens internacionais caríssimas que eu supostamente tinha feito. Havia testemunhas dispostas a jurar que me viram gastando o dinheiro dos fiéis em restaurantes de luxo. Tudo mentira, mas tudo perfeitamente arquitetado. A acusação era devastadora. Eu teria desviado 2.300.000 reais arrecadados para a construção de um santuário dedicado a Nossa Senhora Aparecida. O santuário que seria minha obra-prima, meu legado, meu monumento. Agora, virou minha ruína. A arquidiocese me suspendeu imediatamente. Dom Clemente, que me considerava um filho, disse que não podia mais confiar em mim. Sua voz estava embargada, seus olhos vermelhos. Mas ele não podia fazer nada. As provas eram claras demais. Na delegacia, fui fichado como criminoso comum. Tiraram minhas digitais. Tiraram fotos de frente e de lado. Me deram um número. Eu deixei de ser Padre Osvaldo. Virei detento 47.832. Me jogaram numa cela com outros 12 homens. O cheiro era insuportável. Urina, suor, mofo, desespero. Sentei num canto e abracei meus joelhos. Fechei os olhos. Tentei rezar, mas as palavras não vinham. Um dos detentos se aproximou. Era um homem grande, tatuado, com cicatrizes no rosto. Você é aquele padre, né? Aquele que roubou dinheiro de velho e viúva. Eu não respondi. Ele riu. Aqui dentro, padre hipócrita não dura muito não. Senti o primeiro soco no estômago. Depois outro na costela. Depois um chute nas costas. Caí no chão. Os outros se aproximaram. Me espancaram até eu desmaiar. Acordei na enfermaria. Meu rosto estava inchado. Minha boca cheia de sangue. 2 costelas quebradas. O médico que me atendeu nem olhou nos meus olhos. Apenas enfaixou minhas feridas e me mandou de volta para a cela. Mas dessa vez, me colocaram na solitária. Uma cela pequena, sem janela, com uma luz fraca que ficava acesa dia e noite. Eu não sabia mais que horas eram. Não sabia se era dia ou noite. Perdi a noção do tempo. Passei semanas ali. Sem visitas. Sem esperança. Minha mãe tentou me ver, mas eu recusei. Não queria que ela me visse daquele jeito. Quebrado. Humilhado. Destruído. Eu não era mais nada. Nem padre. Nem filho. Nem homem. Eu era apenas um erro. Uma decepção ambulante. Uma vergonha. Foi naquela cela que os sinais começaram. Na primeira noite, acordei às 3 da manhã com um cheiro forte de velas acesas. Olhei ao redor. Não havia velas. Não havia nada queimando. Mas o cheiro era inconfundível. Aquele cheiro de cera derretida que você sente em igrejas antigas. Achei que estava ficando louco. Fechei os olhos e tentei dormir novamente. Na segunda noite, o mesmo horário. 3 da manhã. Dessa vez, ouvi um som. Era como se alguém estivesse rezando um terço. As contas deslizando. O murmúrio baixo das Ave-Marias. Mas eu estava sozinho. Chamei o guarda. Perguntei se ele ouvia alguma coisa. Ele me olhou como se eu fosse maluco. Padre, aqui só tem você. Volta a dormir. Mas o som continuou até o amanhecer. Na terceira noite, vi a sombra. Era uma figura feminina ajoelhada no canto da cela. Ela não se mexia. Apenas ficava ali, como se estivesse rezando. Senti medo. Muito medo. Gritei. O guarda veio correndo. O que foi? Apontei para o canto. Não havia nada. Ele balançou a cabeça e foi embora. Mas eu jurava que tinha visto. Aquela sombra. Aquela presença. As noites seguintes foram iguais. O cheiro de velas. O som do terço. A sombra ajoelhada. Eu comecei a esperar por aqueles momentos. Porque,
mesmo sendo aterradores, me faziam sentir menos sozinho. Era como se alguém estivesse intercedendo por mim no silêncio. Alguém que eu não merecia. Alguém que eu tinha usado para alimentar minha vaidade durante anos. Depois de 3 meses preso, parei de rezar. Olhava para o crucifixo tosco na parede e sentia raiva. Nossa Senhora, eu dediquei minha vida a você. Organizei suas festas, preguei sua devoção, construí sua fama, e é assim que você me recompensa. Eu gritava sozinho na cela. Batia na parede. Chorava de raiva, de dor, de abandono. Mas no silêncio que se seguiu, a verdade me golpeou como um soco no estômago. Eu nunca servi Nossa Senhora de verdade. Eu a usei como ferramenta para minha própria glória. Cada procissão era sobre mim. Cada festa era meu palco. Cada devoção era minha marca registrada. Eu não amava a Mãe Aparecida. Eu amava a imagem que construía ao redor dela. Eu amava o poder que ela me dava. O prestígio. A admiração. Me dei conta de que merecia estar ali. Não pelo crime que não cometi, mas pela hipocrisia que vivi durante anos. Eu tinha usado o nome de Deus para alimentar meu ego. Tinha pisado em pessoas humildes. Tinha desprezado meu próprio irmão. Tinha transformado a casa de Deus num palco de vaidades. Eu merecia aquela cela, aquela solidão, aquela dor. Chorei até ficar sem voz. Chorei até meu corpo tremer inteiro. Chorei até não ter mais lágrimas. E quando o silêncio voltou, senti algo diferente. Não era paz. Não era alívio. Era vergonha. Uma vergonha profunda que me cortava por dentro. Pela primeira vez na vida, me vi como realmente era. E não gostei do que vi. Os dias seguintes foram os mais difíceis. Eu ficava acordado olhando para o teto, repassando cada erro, cada palavra cruel, cada gesto de arrogância. Lembrava do rosto de Norberto quando o demiti. Lembrava das lágrimas da minha mãe. Lembrava dos fiéis simples que eu ignorava porque não traziam dinheiro para a paróquia. Lembrava de tudo. E cada lembrança era uma lâmina. Tentei me matar. Amarrei a camisa no pescoço e pendurei na grade da cela. Mas o tecido rasgou. Caí no chão. Bati a cabeça. Sangrei. O guarda me encontrou desacordado. Me levaram para a enfermaria novamente. Dessa vez, me amarraram na cama. Padre, você não pode fazer isso. Tem que esperar o julgamento. Eu ri. Um riso amargo. Sem alegria. Para quê? Para ser condenado publicamente? Para morrer na cadeia? Deixa eu ir logo. Mas não me deixaram. Me vigiaram dia e noite. Me forçaram a comer. Me forçaram a continuar vivo. Eu não queria. Mas o corpo insistia em respirar. O coração insistia em bater. E aqueles sinais continuavam. O cheiro de velas. O som do terço. A sombra ajoelhada. Como se alguém estivesse me dizendo, ainda não é sua hora. Voltei para a solitária. Dessa vez, com uma vigilância redobrada. Mas algo em mim tinha mudado. Não era esperança. Não era fé. Era apenas cansaço. Um cansaço profundo de lutar contra mim mesmo. De tentar justificar o injustificável. De fingir que eu era vítima quando, na verdade, eu tinha sido algoz de tantas pessoas. Os meses foram passando. Minha mãe finalmente conseguiu autorização para me visitar. Quando a vi do outro lado do vidro, quase não a reconheci. Ela tinha envelhecido 10 anos em poucos meses. O cabelo estava completamente branco. Os olhos fundos. As mãos tremiam. Ela pegou o telefone e disse apenas: "Meu filho, eu não entendo nada do que está acontecendo. Mas eu sei quem você é. E eu continuo rezando." Suas lágrimas escorriam pelo rosto enrugado. Eu não consegui falar. Apenas olhei para ela. Aquela mulher que me criou sozinha depois que meu pai morreu. Aquela mulher que vendeu tudo para pagar meu seminário.
Aquela mulher que rezava um terço inteiro por mim todas as noites. E eu tinha retribuído com arrogância, com distância, com vergonha dela porque era simples demais para minha nova realidade de padre famoso. Mãe, me perdoa. Foi tudo o que consegui dizer. Ela encostou a mão no vidro. Eu encostei a minha do outro lado. Não precisa, meu filho. Mãe não guarda mágoa. Mãe só ama. Ela ficou ali por meia hora, falando de coisas simples. Da vizinhança, da horta, das amigas do terço. Como se nada tivesse mudado. Como se eu ainda fosse o filho que ela conhecia. Quando ela foi embora, chorei novamente. Mas dessa vez era diferente. Não era raiva. Não era desespero. Era gratidão. Por ainda ter alguém que acreditava em mim quando eu mesmo não acreditava mais. Norberto nunca veio. Eu não esperava que viesse. Não depois do que fiz com ele. Mas através de minha mãe, soube que ele estava bem. Tinha aberto seu próprio escritório de contabilidade. Estava noivo. Seguindo a vida. Sem mim. Como deveria ser. O julgamento foi marcado para 6 meses depois da prisão. Meu advogado era um defensor público sobrecarregado que mal tinha tempo de ler meu processo. Ele foi sincero comigo. Padre, as provas são muito fortes. A melhor opção é fazer um acordo. Confessar e reduzir a pena. Eu balancei a cabeça. Mas eu não fiz isso. Ele suspirou. Eu acredito. Mas o júri não vai acreditar. A véspera do julgamento foi 11 de outubro, um dia antes da festa de Nossa Senhora Aparecida. Exatamente 1 ano desde minha prisão. Aquela noite, não consegui dormir. Ficava deitado na cama dura da cela, olhando para o teto rachado. Pensava em como tudo tinha desmoronado rápido. 1 ano atrás, eu estava preparando a maior festa da paróquia. Hoje, estava preparando minha condenação. Às 3 da manhã, o cheiro de velas voltou. Mais forte do que nunca. Tão forte que parecia que a cela inteira estava cheia de velas acesas. Sentei na cama. Olhei ao redor. A sombra feminina estava lá novamente. Mas dessa vez, ela não estava apenas ajoelhada. Ela parecia estar de frente para mim. Eu não conseguia ver o rosto. Apenas o contorno. O manto caindo pelos ombros. Caí de joelhos no chão frio da cela. Meu corpo tremia inteiro. Minhas mãos suavam. E pela primeira vez em meses, rezei. Mas não foi uma oração bonita. Não foi uma oração de padre eloquente. Foi uma oração quebrada. Envergonhada. Desesperada. Mãe Aparecida, eu não mereço nada. Eu usei seu nome para alimentar meu ego. Eu construí festas para mim, não para você. Eu desprezei os pobres que você tanto ama. Eu humilhei meu irmão. Eu magoei minha mãe. Eu fui tudo que um padre não deveria ser. Minha voz estava quebrada. As palavras saíam entrecortadas. Mas se há verdade em mim, mostra. Não por mim. Eu mereço ficar aqui. Mas pela minha mãe que está morrendo de desgosto sem entender por quê. Por favor. Senti uma humilhação profunda de estar ali. Despido de toda a autoridade. Sem batina. Sem título. Sem prestígio. Apenas um homem quebrado implorando por misericórdia que achava não merecer. Chorei até cansar. Até dormir ali mesmo, no chão frio, com o rosto molhado de lágrimas. Acordei com o barulho da cela se abrindo. Era manhã de 12 de outubro. Dia de Nossa Senhora Aparecida. O guarda estava com uma expressão estranha. Padre, tem visita. Seu irmão está aqui. E ele trouxe advogados. Meu coração disparou. Norberto? Depois de tudo, fui levado até a sala de visitas. Lá estavam 3 homens de terno e Norberto. Meu irmão estava diferente. Mais maduro. Mais firme. Mas quando nossos olhares se cruzaram, vi a mesma bondade de sempre. Ele se levantou. Veio até mim. E me abraçou.
Osvaldo, eu nunca parei de procurar a verdade. Os advogados abriram pastas cheias de documentos. Norberto começou a explicar. Osvaldo, depois que você me demitiu, fiquei com raiva por um tempo. Mas nossa mãe não parava de chorar. Ela dizia que você não tinha feito aquilo, que era impossível. Eu tentei ignorar, mas a voz dela ficava na minha cabeça. Ele pausou, respirou fundo. Decidi investigar por conta própria. Um dos advogados, Dr. Henrique, continuou. Nós contratamos peritos forenses que analisaram todas as assinaturas dos documentos. Descobrimos inconsistências microscópicas. A assinatura era muito parecida, mas havia diferenças na pressão da caneta, no traçado de algumas letras. Era uma falsificação perfeita, mas ainda assim uma falsificação. Outro advogado, Dr. Marcelo, mostrou extratos bancários. Rastreamos as transferências. O dinheiro ia para contas fantasmas, sim, mas depois era redirecionado para uma conta em nome de uma empresa offshore. Levamos meses, mas descobrimos que essa empresa pertencia a Saulo Meirelles. Ele montou uma estrutura complexa para desviar o dinheiro e colocar a culpa em você. Eu não conseguia acreditar. Minha boca estava aberta. Meu coração batia tão forte que eu ouvia o som nos ouvidos. Mas as provas eram tão claras. Como vocês conseguiram? Norberto sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Teve uma coisa estranha, Osvaldo. Uma faxineira da paróquia, a Estela Rodrigues, me procurou há 2 meses. Ela disse que teve um sonho. 5 noites seguidas. Sempre o mesmo sonho. Ele olhou para mim. Uma mulher morena, de manto azul, aparecia para ela e dizia: procure nos arquivos que ele jogou fora. A verdade está lá. Senti um arrepio subir pela coluna. Estela, a faxineira que limpa meu escritório. Essa mesma. Ela não entendia o sonho. Achava que era só ansiedade. Mas a mulher continuava aparecendo. Sempre dizendo a mesma coisa. Até que Estela resolveu revirar o lixo do escritório paroquial. Você sabe que lá tem aquela sala dos arquivos mortos. Eu acenei. Conhecia bem. Era onde jogávamos documentos velhos antes de incinerar. Pois é, Estela revirou tudo. E encontrou um pendrive no meio de papéis rasgados. Ela me trouxe. Quando abrimos, Osvaldo, estava tudo ali. Todas as transações reais de Saulo. E-mails dele com os comparsas. Conversas onde ele confessava ter forjado sua assinatura. Explicações de como ele roubou seu certificado digital. Tudo. Dr. Henrique completou. A perícia digital confirmou a autenticidade do pendrive. Confrontamos Saulo com as provas. Ele tentou negar no início, mas quando viu que não tinha saída, confessou tudo. Ele está preso agora. E você vai ser libertado hoje. Hoje. Libertado hoje. 12 de outubro. Dia de Nossa Senhora Aparecida. Exatamente 1 ano depois da prisão. As lágrimas vieram sem controle. Cobre o rosto com as mãos. Meu corpo tremia inteiro. Soluçava alto. Norberto colocou a mão no meu ombro. Calma, irmão. Acabou. Você vai para casa. Mas não era alívio que eu sentia. Ou melhor, não era só alívio. Era vergonha. Vergonha de ter tratado Norberto tão mal e ele ter lutado por mim mesmo assim. Vergonha de ter desprezado Estela, a faxineira simples que Nossa Senhora escolheu para me salvar. Vergonha de ter sido tão cego, tão arrogante, tão cheio de mim mesmo. Norberto. Minha voz saiu rouca. Eu fui tão cruel com você. Tão injusto. E você ainda. Ele me interrompeu. Osvaldo, você é meu irmão. Irmão não abandona irmão. Mesmo quando dói. Mesmo quando é difícil. Seus olhos estavam úmidos. Nossa mãe me ensinou isso. E ela nunca parou de rezar. Nunca parou de acreditar. Ela dizia que Nossa Senhora ia cuidar de tudo.
Os procedimentos legais levaram algumas horas. Mas ao final da tarde, eu estava livre. Saí do presídio ainda com a roupa velha que usava havia meses. Norberto tinha trazido roupas limpas, mas eu nem pensei em trocar naquele momento. Só queria sair, respirar ar puro, ver o céu. Do lado de fora, uma pequena multidão esperava. Minha mãe estava na frente, amparada por duas amigas. Quando me viu, ela abriu os braços. Corri até ela. A abracei com força. Ela era tão pequena, tão frágil. Meu filho, minhas orações a Nossa Senhora foram atendidas. Você finalmente é livre. Ela segurou meu rosto com suas mãos trêmulas. Livre de verdade. Estela estava ali também. A faxineira. A mulher simples que eu mal notava quando passava pelos corredores da paróquia. Ela se aproximou timidamente. Padre, eu nem sei explicar direito. Mas aquela senhora no meu sonho. Suas lágrimas caíam. Ela chorava, Padre Osvaldo. Chorava enquanto me pedia para te ajudar. Ela disse que você precisava ser quebrado para ser reconstruído. Segurei as mãos de Estela. Mãos calejadas de tanto trabalho. Mãos que Nossa Senhora usou para me salvar. Estela, você foi um anjo na minha vida. E eu nem te via. Me perdoa por ter sido tão cego. Ela balançou a cabeça. Não precisa me pedir perdão, Padre. Eu só fiz o que ela me pediu. Ali, na frente daquele presídio, eu entendi algo. Nossa Senhora não tinha me livrado da prisão. Ela tinha permitido que eu fosse preso. Permitido que eu fosse humilhado. Permitido que eu fosse quebrado. Porque era a única forma de me libertar da prisão maior. A prisão do meu orgulho. Do meu ego. Da minha vaidade. A notícia da minha libertação correu rápido. Jornais que me condenaram na primeira página agora publicavam pequenas notas no canto inferior. Padre acusado de desvio é inocentado. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma retratação grande. Apenas notas discretas. Como se a destruição da minha reputação fosse menos importante que a verdade. A arquidiocese me convocou 3 dias depois. Fui até o Palácio Episcopal com o coração apertado. Dom Clemente me recebeu em sua sala. Ele estava visivelmente emocionado. Osvaldo, eu lamento profundamente não ter acreditado em você. As provas pareciam tão... Sua voz falhou. Eu te abandonei quando você mais precisava. Eu balancei a cabeça. Dom Clemente, o senhor fez o que tinha que fazer. As provas eram realmente convincentes. E além disso, respirei fundo. Eu merecia ser afastado. Não pelo crime que não cometi, mas pela forma como eu vivia o ministério. Eu tinha transformado a paróquia num palco para mim mesmo. Ele me olhou com surpresa. Não esperava aquela resposta. Você mudou, meu filho. Vejo isso nos seus olhos. Há uma humildade ali que não existia antes. Ele pausou. Quero te oferecer a paróquia de volta. E mais, quero te dar uma paróquia maior, no centro da capital. Você merece uma reparação. A oferta era generosa. Era tudo o que eu teria desejado 1 ano atrás. Prestígio. Reconhecimento. Uma paróquia grande onde eu poderia reconstruir minha imagem. Mas algo dentro de mim dizia não. Algo que não vinha da minha cabeça, mas de um lugar mais fundo. Do coração que tinha sido quebrado e estava sendo reconstruído devagar. Dom Clemente, eu agradeço imensamente. Mas não posso aceitar. Vi a confusão no rosto dele. Eu preciso recomeçar de outra forma. Preciso servir sem holofotes. Sem câmeras. Sem aplausos. Se o Senhor permitir, gostaria de ir para alguma capela pequena. Algum lugar esquecido. Onde eu possa aprender a ser padre de verdade. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois sorriu. Um sorriso triste, mas compreensivo. Há uma capela em Minas Gerais. Interior.
Cerca de 30 famílias. Dedicada a Nossa Senhora Aparecida. O padre anterior faleceu há 6 meses e ninguém quis ir para lá. É simples demais. Longe demais. Paga muito pouco. Ele me olhou. Mas talvez seja exatamente o que você está procurando. É perfeito. Voltei para a antiga paróquia apenas uma vez, para pegar minhas coisas e me despedir. A igreja estava vazia quando entrei. Meus passos ecoavam no corredor central. Caminhei até o altar. A imagem de Nossa Senhora Aparecida continuava ali, coberta de ouro. Imponente. Mas agora eu a via diferente. Não via mais a minha obra. Via apenas uma mãe. Uma mãe que tinha permitido que seu filho caísse para que pudesse aprender a se levantar de verdade. Ajoelhei na frente dela. Mãe, obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por me deixar cair. Obrigado por enviar Estela. Obrigado por não me soltar quando eu queria desistir. As lágrimas escorriam. Eu prometo que vou servir de verdade agora. Sem vaidade. Sem orgulho. Só amor. Fiquei ali por 1 hora. Em silêncio. Apenas eu e ela. Como deveria ter sido desde o início. Antes de partir para Minas Gerais, fiz uma lista. Uma lista de todas as pessoas que eu tinha magoado. Cada nome era uma ferida que eu tinha causado. Padres que desprezei. Fiéis que ignorei. Funcionários que humilhei. A lista tinha 47 nomes. Comecei a visitar um por um. Sem avisar. Sem preparar discursos. Apenas ia até eles e pedia perdão. Alguns me receberam bem. Outros bateram a porta na minha cara. Alguns choraram comigo. Outros me xingaram. Cada reação era justa. Cada palavra dura era merecida. Padre Anselmo foi um dos mais difíceis. Ele era um padre simples de uma paróquia rural que eu havia chamado de incompetente numa reunião diocesana porque suas missas não arrecadavam tanto quanto as minhas. Quando bati na porta da casa paroquial dele, ele demorou para atender. Quando abriu e me viu, seu rosto endureceu. O que você quer aqui, Osvaldo? Padre Anselmo, eu vim pedir perdão. Minha voz tremia. O que eu disse sobre o Senhor naquela reunião foi cruel e injusto. O Senhor é um padre muito melhor do que eu jamais fui. Me perdoa. Ele ficou parado na porta. Seus olhos me examinavam. Procuravam falsidade. Procuravam teatro. Mas só encontraram sinceridade. Ele suspirou. Entre. Ficamos conversando por 3 horas. Ele me contou como aquela humilhação pública o fez pensar em abandonar o ministério. Como ele chorou sozinho por dias. Como foi difícil reconstruir a confiança em si mesmo. Eu ouvi tudo. Cada palavra era uma agulha no meu coração. Mas eu precisava ouvir. Precisava entender a dor que causei. No final, ele me abraçou. Osvaldo, eu te perdoo. E oro para que você encontre paz. Quando saí daquela casa, senti um peso enorme sair dos meus ombros. Não era alívio completo. Era apenas um pedaço da dívida sendo paga. Joana era uma fiel idosa que sempre limpava a igreja de madrugada. Ela acordava às 4 da manhã, pegava 2 ônibus e chegava à igreja às 6 para deixar tudo brilhando antes da primeira missa. Eu nunca a agradeci. Nunca a reconheci. Um dia, ela me pediu ajuda para pagar um remédio caro. Eu disse que a paróquia não era assistência social. Ela saiu chorando. Quando bati na porta da casa humilde dela, sua filha atendeu. Minha mãe não quer falar com o senhor, padre. Eu esperava isso. Por favor, diga a ela que eu só preciso de 5 minutos. Só isso. Joana veio até a porta. Estava mais magra. Mais curvada. O tempo e a dor tinham cobrado seu preço. O que foi, padre? Dona Joana, eu fui muito injusto com a senhora. Muito cruel. A senhora dedicou anos à igreja e eu te tratei como se não fosse nada. Tirei um envelope do bolso. Isso não paga o que eu devo.
Mas é o dinheiro do remédio que a senhora pediu, com juros de todos esses anos. E meu pedido sincero de perdão. Ela olhou para o envelope. Não pegou. Olhou para mim. Padre Osvaldo, eu não quero seu dinheiro. Nunca quis. Eu só queria ser vista. Ser reconhecida. Sentir que meu trabalho importava. Suas lágrimas caíam devagar. O Senhor me fez sentir invisível, insignificante. Aquelas palavras me cortaram mais fundo que qualquer condenação, porque eram verdadeiras, completamente verdadeiras. Caí de joelhos ali mesmo, na porta da casa dela. A senhora nunca foi invisível aos olhos de Deus, Dona Joana. Só era invisível aos meus olhos porque eu estava cego. Cego de orgulho. Por favor, me perdoa. Ela ficou parada por um momento. Depois colocou a mão na minha cabeça. Eu perdoo, meu filho. Levanta daí. Sua voz estava suave, maternal. Levanta e vai em paz. Visitei todos os 47 nomes da lista. Levou 4 meses. Alguns me perdoaram. Outros não. E estava tudo bem. Eu não estava fazendo aquilo para me sentir melhor. Estava fazendo porque era o certo. Porque cada um deles merecia ouvir que eu estava errado. Que eu tinha causado dor. E que eu lamentava profundamente. Quando finalmente parti para Minas Gerais, levei apenas uma mala. Roupa simples. Meu breviário. Um terço que minha mãe me deu. E uma foto de Nossa Senhora Aparecida. Norberto me levou até a rodoviária. No caminho, ficamos em silêncio. Um silêncio confortável de quem não precisa preencher o vazio com palavras. Antes de eu embarcar, ele me abraçou forte. Osvaldo, agora você é meu irmão de verdade. Não o padre famoso. Não o homem importante. Apenas meu irmão. Suas palavras me encheram de uma gratidão que não cabia no peito. A viagem de ônibus levou 8 horas. Estradas de terra. Povoados pequenos. Paisagens simples. Quanto mais longe da capital, mais eu sentia paz. Como se cada quilômetro me afastasse do homem que eu fui e me aproximasse do homem que eu queria ser. A capela de Nossa Senhora Aparecida ficava no alto de um morro. Era pequena. Paredes caiadas. Telhado de barro. Um sino rachado na torre. Nada de ouro. Nada de imponência. Apenas uma capela simples onde pessoas simples vinham rezar. Fui recebido por Dona Maria, a zeladora. Uma senhora de uns 70 anos, sorriso largo, mãos calejadas. Seja bem-vindo, Padre Osvaldo. A gente estava precisando de um pastor aqui. Ela me mostrou a casa paroquial. 2 cômodos pequenos. Uma cama, uma mesa, um fogão velho. Não é muito, mas é limpo. É perfeito, Dona Maria. Minha primeira missa foi no domingo seguinte. 23 pessoas compareceram. Famílias de agricultores. Crianças descalças. Idosos de rostos marcados pelo sol. Não havia microfone. Não havia câmeras. Não havia jornal cobrindo. Apenas pessoas simples que vinham buscar Deus. Quando comecei a celebrar, senti algo diferente. Não era performance. Não era show. Era encontro. Encontro verdadeiro. Eu olhava nos olhos de cada pessoa. Via suas dores. Suas esperanças. Suas fés simples e profundas. E me sentia honrado de poder estar ali com eles. Na hora da homilia, falei sobre o meu caminho. Não escondi nada. Contei sobre a prisão injusta. Sobre o orgulho merecido. Sobre a queda necessária. Sobre a mãe que nunca desistiu. Eu aprendi que Deus não escolhe os perfeitos. Ele escolhe os quebrados. Porque é nos pedaços que sua luz entra melhor. Vi lágrimas em vários rostos. No final da missa, as pessoas vieram me cumprimentar. Sem reverência exagerada. Sem bajulação. Apenas apertos de mão firmes e abraços sinceros. Bem-vindo à família, Padre.
Estela tinha pedido para ir comigo para Minas. Queria servir na capela. Eu aceitei com gratidão. Ela se tornou catequista e cuidava das crianças com um amor que me comovia. Toda semana, ela me ensinava coisas novas sobre humildade, sobre fé simples, sobre enxergar Deus nas coisas pequenas. Aprendi os nomes de cada fiel. Visitava suas casas. Sentava à mesa com eles. Comia feijão com arroz em panelas de barro. Ouvia suas histórias, suas lutas, suas vitórias pequenas que eram grandes aos olhos de Deus. E cada visita me ensinava mais sobre o Evangelho do que todos os livros que li no seminário. Seu Antônio, um agricultor de mãos enormes e coração maior, me disse uma vez: "Padre, a gente agradece por ter vindo. O padre anterior era bom, mas ele nunca sentou na nossa mesa. O Senhor senta. E isso faz diferença." Aquelas palavras me marcaram, porque mostram que ministério não é sobre grandeza, é sobre proximidade. Toda madrugada, acordo às 3 horas. Não por alarme. Simplesmente acordo. E o cheiro de velas ainda está lá. Suave. Presente. Lembrando-me de que nunca estive sozinho. Nem na cela escura. Nem nos momentos de desespero. Nem agora, nesta capela simples no alto do morro. Levanto e rezo um terço. Em silêncio. Pela minha mãe que nunca desistiu. Por Norberto que me salvou quando não merecia. Por Estela que obedeceu aos sonhos. Por cada pessoa da minha lista que me perdoou. E por aqueles que não perdoaram, mas que ainda carrego no coração com respeito e compreensão. Os meses na capela foram me transformando de formas que eu não imaginava possíveis. Cada dia era uma lição nova. Cada conversa com os fiéis era um espelho onde eu via quem eu deveria ter sido desde o início. Não havia mais máscaras. Não havia mais personagens. Apenas eu, Osvaldo, tentando servir com sinceridade. Dona Teresa, uma viúva de 82 anos, me chamou numa tarde de quinta-feira. "Padre, o senhor pode vir aqui em casa? Preciso de uma bênção." Peguei minha estola e fui caminhando pelos caminhos de terra. A casa dela era pequena, com jardim de flores na frente. Ela me recebeu com um sorriso desdentado. "Padre, não é nada grave não. É só que hoje faz 50 anos que meu Joaquim partiu. E eu queria que o senhor benzesse a foto dele comigo." Ela me mostrou uma fotografia antiga, desbotada, de um homem de chapéu e sorriso largo. Ele era bom, sabe? Trabalhador, honesto. Nunca levantou a voz para mim. Fiz a bênção. Rezamos juntos. Depois ela insistiu para eu tomar café. Sentamos na cozinha simples. Ela me serviu bolo de fubá e café coado na hora. "Padre, posso falar uma coisa?" Acenei que sim. "O senhor chegou aqui diferente dos outros padres que já vi. Tem uma tristeza no olho do senhor. Mas é uma tristeza que ensina. Sabe?" Suas palavras me tocaram fundo. "Dona Teresa, eu passei por muita coisa. Errei muito. Machuquei muita gente." Ela segurou minha mão com suas mãos enrugadas e quentes. "Padre, quem nunca errou nunca viveu de verdade. O importante é que o senhor aprendeu. E isso se vê. Se vê no jeito que o senhor olha para a gente. Com respeito. Com amor verdadeiro." Saí daquela casa com o coração cheio. Porque percebi que minha dor não tinha sido em vão. Ela tinha me tornado capaz de enxergar a dor dos outros. De sentar com eles. De chorar com eles. De ser humano com eles. As festas na capela eram simples. Não tinha fogos de artifício caros. Não tinha procissões gigantescas. Não tinha cobertura de TV. Tinha violeiros locais. Tinha comida feita pelas mulheres da comunidade. Tinha crianças correndo pelo pátio. Tinha riso. Tinha abraço. Tinha comunhão verdadeira. Na primeira festa de Nossa Senhora Aparecida que celebrei lá, no dia 12 de outubro, acordei com o coração apertado. Fazia exatamente 2 anos da minha prisão. 2 anos desde que tudo desmoronou.
Fui até a capela antes do amanhecer. Sentei no primeiro banco. Olhei para a imagem simples de Nossa Senhora que ficava no altar. Não era coberta de ouro. Não tinha joias. Era uma imagem de gesso pintado à mão, com algumas lascas de tinta faltando. Mas seus olhos tinham algo que a imagem cara da antiga paróquia nunca teve. Tinha compaixão. Tinha proximidade. Tinha o olhar de uma mãe que vê o filho não como projeto de sucesso, mas como pessoa amada. Mãe, obrigado por me trazer até aqui. Obrigado por não ter desistido quando eu desisti. Obrigado por ter usado pessoas simples para me salvar. Pessoas que eu desprezava. Pessoas que você ama mais do que eu jamais amei. Chorei ali, sozinho na penumbra da capela. Mas eram lágrimas diferentes. Não de dor, de gratidão. A festa foi linda. Simples, mas linda. Tinha barraquinhas com doces caseiros. Tinha leilão de prendas. Tinha missa com a capela lotada. 70 pessoas, recorde histórico. As crianças cantaram uma música para Nossa Senhora com vozes desafinadas e sinceras. Foi a celebração mais bonita que já participei. No final do dia, Estela se aproximou. Padre Osvaldo, posso contar uma coisa? Acenei. Eu tive outro sonho essa semana. Com aquela senhora de azul. Meu coração acelerou. Ela estava sorrindo dessa vez. E disse apenas, obrigada por cuidar dele. Ele finalmente entendeu. Não consegui falar. Apenas abracei Estela e chorei no ombro dela. Porque entendi a mensagem. Nossa Senhora não estava agradecendo por eu ter me tornado um padre famoso. Estava agradecendo por eu ter me tornado um padre de verdade. Os anos foram passando. A capela continuou pequena. Continuou simples. Mas viva. Cheia de fé verdadeira. Batizei crianças. Casei jovens. Enterrei idosos. Cada sacramento era celebrado com reverência e amor. Sem pressa. Sem próximo compromisso esperando. Apenas aquele momento, aquela pessoa, aquela graça. Minha mãe veio me visitar uma vez. Norberto a trouxe de carro. Quando ela viu a capela, a casa paroquial simples, a vida humilde que eu levava, seus olhos encheram de lágrimas. Meu filho, você está feliz? Mãe, pela primeira vez na vida, estou em paz. Ela me abraçou forte. Então minhas orações foram respondidas de verdade. Porque eu nunca rezei para você ser famoso. Eu sempre rezei para você ser santo. E santidade não mora em palácio. Mora em coração quebrantado. Norberto ficou 2 dias conosco. Ajudou a consertar o telhado da capela que estava vazando. Jogou bola com as crianças da catequese. Conversou com os fiéis. Na noite antes de partir, ficamos sentados do lado de fora da casa paroquial, olhando as estrelas. Osvaldo, eu me orgulho de você, do homem que você se tornou. Norberto, você me salvou, quando eu não merecia. Irmão salva irmão, sempre. Nossa mãe me ensinou isso. Ficamos em silêncio. Um silêncio bom. Um silêncio de quem não precisa provar nada. Apenas estar presente. Apenas ser irmãos. Padre Anselmo, aquele que eu humilhei na reunião diocesana, também veio me visitar. Ele estava passando pela região e quis conhecer meu trabalho. Celebramos missa juntos. Ele ficou impressionado com a simplicidade e a sinceridade da comunidade. Osvaldo, você encontrou o que muitos de nós buscamos a vida inteira. Autenticidade. Esse povo te ama não pelo que você representa, mas por quem você é. Padre Anselmo, eu aprendi isso com o Senhor, com sua fidelidade, com sua persistência em servir sem aplausos. O Senhor sempre foi o exemplo. Eu só não enxergava. Ele sorriu. Deus tem jeitos interessantes de ensinar. Às vezes precisa nos quebrar para nos reconstruir melhor. Houve um momento, 3 anos depois da minha chegada à capela, que marcou profundamente minha nova vida. Era uma tarde de chuva forte.
Eu estava na casa paroquial preparando a homilia quando ouvi batidas desesperadas na porta. Abri e vi um jovem encharcado, tremendo. Padre, por favor, meu pai está morrendo. O senhor pode ir até lá. Peguei os santos óleos e fui com ele debaixo da chuva. A casa ficava longe, quase 1 hora de caminhada em estrada de barro escorregadio. Quando chegamos, o homem estava deitado numa cama simples, respiração fraca, pele amarelada. Câncer em estágio avançado. A família ao redor chorava baixo. Padre veio, pai. Padre Osvaldo veio. O jovem segurou a mão do pai. O homem abriu os olhos com dificuldade. Padre, eu pequei muito na vida. Não sei se Deus me perdoa. Sentei ao lado da cama. Segurei sua mão fria. Meu irmão, eu também pequei muito. Também achei que não merecia perdão. Mas aprendi que o amor de Deus é maior que nossos erros. Muito maior. Fiz a confissão dele. Cada pecado confessado era uma corrente sendo quebrada. Depois administrei a unção dos enfermos. Quando terminei, ele estava em paz. Seu rosto tinha mudado. A angústia tinha ido embora. Ele morreu 3 horas depois, segurando o terço e cercado pela família. No velório, o filho me abraçou. Padre, obrigado por ter vindo na chuva. Obrigado por ter dado paz para meu pai. Não me agradeça. Agradeça a Deus que me deu o privilégio de estar aqui. Caminhando de volta para casa naquela noite, ainda sob chuva, pensei em como minha vida tinha mudado. Anos atrás, eu não teria ido. Teria mandado alguém. Teria dado uma desculpa. Mas agora, caminhar na chuva para levar conforto a um moribundo era o maior privilégio que eu poderia ter. Você já se sentiu assim também? Tão longe de quem você deveria ser que foi preciso perder tudo para se encontrar? A comunidade cresceu aos poucos. Não em números grandes, mas em profundidade. As pessoas se ajudavam mais. Visitavam os doentes. Dividiam colheitas. Rezavam uns pelos outros. A capela se tornou realmente o coração daquela comunidade pequena. Organizamos um grupo de jovens. 8 adolescentes que se reuniam toda sexta-noite para conversar sobre fé e vida. Não era nada estruturado. Não tinha apostila. Não tinha programa. Apenas conversas sinceras sobre dúvidas, medos, sonhos. Eu aprendia mais com eles do que eles comigo. Lucas, um rapaz de 17 anos, me disse uma vez: Padre, o senhor é diferente. O senhor não tem medo de dizer que não sabe. Não tem medo de ser humano. Aquilo me marcou, porque mostrava que vulnerabilidade não é fraqueza. É força. É ponte. É encontro. Certa vez, recebi uma carta da antiga paróquia. Era de um grupo de fiéis pedindo para eu voltar. Diziam que sentiam minha falta. Que a paróquia não era mais a mesma. Que queriam meu retorno. Li a carta 3 vezes. Senti um carinho profundo por aquelas pessoas. Mas sabia que meu lugar não era mais lá. Respondi com uma carta sincera. Agradeci o convite. Contei sobre minha vida nova. E expliquei que eu não era mais o Padre Osvaldo que eles conheceram. Aquele homem morreu na prisão. O que ressuscitou é alguém diferente. Alguém menor. Mais simples. Mais verdadeiro. E esse alguém pertence aqui, nesta capela esquecida, com este povo amado. Alguns entenderam. Outros ficaram magoados. E estava tudo bem. Eu não podia agradar a todos. Não devia tentar. Devia apenas ser fiel ao chamado que recebi. Dom Clemente veio me visitar no 5º ano. Estava mais velho, mais curvado, mas com o mesmo olhar bondoso. Celebramos missa juntos. Almoçamos com a comunidade. Ele conversou com os fiéis. Ouviu suas histórias. Viu o trabalho simples que fazíamos. À noite, sentados na varanda da casa paroquial, ele me disse: Osvaldo, você se tornou o padre que a igreja precisa. Não o padre que a igreja aplaude, mas o padre que a igreja precisa. Fez uma pausa.
Eu gostaria que mais padres tivessem sua humildade, seu desprendimento. Dom Clemente, eu não escolhi isso por virtude. Escolhi porque foi a única forma de sobreviver, de me encontrar, de ser verdadeiro. Mas é exatamente isso. Santidade não é heroísmo. É verdade. É ser quem você é diante de Deus, sem máscaras. Aquelas palavras ficaram comigo, porque revelavam algo importante. Não precisamos ser extraordinários. Precisamos ser verdadeiros. E a verdade, por mais simples que seja, transforma. Estela se casou no 6º ano, com um viúvo da comunidade, homem bom e trabalhador. Fui eu quem celebrou o casamento. Ver a alegria no rosto dela, a mulher simples que Nossa Senhora usou para me salvar, foi uma das maiores alegrias da minha vida. Ela continuou como catequista. Continuou ensinando as crianças. Continuou me ensinando também. Minha mãe faleceu no 7º ano. Dormiu e não acordou. Morte tranquila, sem dor. Norberto me ligou de madrugada. Peguei o primeiro ônibus. Quando cheguei, ela estava deitada na cama, com o rosto sereno. Tinha um terço entre os dedos e uma foto minha quando fui ordenado ao lado do travesseiro. Celebrei a missa de corpo presente. Falei sobre a fé inabalável dela. Sobre as orações que nunca cessaram. Sobre o amor que nunca desistiu. Minha mãe me ensinou que mãe verdadeira não desiste do filho. Nem quando ele erra. Nem quando ele cai. Ela continua rezando. Continua acreditando. Continua amando. E foi esse amor que me salvou. Enterramos ela ao lado do meu pai. Norberto e eu ficamos ali por horas depois que todos foram embora. Apenas nós dois, olhando as covas dos nossos pais. Osvaldo, eles devem estar orgulhosos. Nós nos reencontramos. Nos tornamos irmãos de verdade. Graças a Deus. E graças à teimosia de nossa mãe. Voltei para a capela diferente. Com um vazio. Mas também com uma certeza. Minha mãe tinha cumprido sua missão. Tinha me entregado aos cuidados da Mãe Maior. E agora eu precisava continuar, honrando a fé que ela plantou em mim. Os anos continuaram passando. A capela permaneceu pequena, mas estava sempre viva. Eu envelheci ali. Meus cabelos ficaram grisalhos. Algumas rugas se aprofundaram no meu rosto. Minhas mãos começaram a tremer levemente ao consagrar a hóstia. Mas meu coração estava mais jovem do que nunca, porque finalmente tinha aprendido a amar sem esperar nada em troca. Houve momentos difíceis também. Períodos de seca que afetaram as plantações da comunidade. Doenças que levaram pessoas queridas. Jovens que precisaram partir para a cidade em busca de trabalho. Cada perda doía. Cada despedida deixava marca. Mas era uma dor compartilhada. Uma dor que não me isolava, mas me unia aos outros. Seu Antônio, o agricultor de mãos enormes, adoeceu no 10º ano. Diabetes avançada. Precisou amputar uma perna. Fui visitá-lo no hospital da cidade. Ele estava abatido, olhando pela janela. Padre, como vou trabalhar agora? Eu só sei plantar. Só sei usar a enxada. Sentei ao lado da cama. Seu Antônio, o Senhor sempre me disse que a terra ensina. Agora ela está ensinando outra lição. A de descansar. A de deixar outros cuidarem do Senhor. Ele olhou para mim com lágrimas nos olhos. É difícil, padre. Sempre fui eu quem cuidava. Da terra. Da família. De tudo. Eu sei. Também era difícil para mim deixar outros me ajudarem. Aceitar que eu precisava. Mas foi aí que descobri o que é comunidade de verdade. Não é só dar. É também receber. É permitir que o amor circule dos dois lados. Ele apertou minha mão. O Senhor tem razão, padre. Sempre tem. Quando seu Antônio voltou para casa, a comunidade inteira se mobilizou. Construíram uma rampa na entrada da casa dele. Revezaram nos cuidados.
Plantaram e colheram em sua terra para que ele não perdesse a safra. Vi ali o evangelho acontecendo sem palavras. Apenas gestos. Apenas presença. Apenas amor concreto. Norberto continuou me visitando uma vez por ano. Sempre no dia 12 de outubro. Aniversário da minha prisão e da minha libertação. Virou tradição. Ele chegava no dia anterior, ajudava nos preparativos da festa e ficava até o dia seguinte. Sua presença era um presente. Uma lembrança viva de que nunca estive sozinho. No 12º ano, ele trouxe a esposa e os 2 filhos. Gêmeos de 8 anos, cheios de energia e perguntas. Tio Osvaldo, é verdade que você foi preso? Norberto tentou interferir, mas eu sorri. É verdade, sim. Seu pai pode contar a história toda para vocês. À noite, ao redor da fogueira que fizemos no pátio da capela, Norberto contou. Não escondeu nada. Falou da minha arrogância, da prisão injusta, da investigação, do perdão, da transformação. Os meninos ouviram fascinados. No final, um deles perguntou: e você não ficou com raiva de quem mentiu sobre você, tio? Fiquei sim, por muito tempo. Mas depois entendi que a raiva só machucava a mim mesmo. E que Deus usou aquela mentira para me mostrar verdades que eu precisava ver. Então hoje eu agradeço. Não pelo sofrimento, mas pelo aprendizado. O menino pensou por um momento. Você é corajoso, tio. Aquilo me tocou profundamente. Porque coragem não é não ter medo. Não é não cair. Coragem é se levantar depois da queda. É recomeçar quando tudo parece perdido. É escolher o amor quando seria mais fácil escolher a amargura. Estela e o marido tiveram uma filha no 13º ano. Pediram para eu batizar. A cerimônia foi simples, linda, cheia de significado. Quando peguei aquela criança pequena nos braços e derramei a água sobre sua cabeça, senti uma emoção profunda. Maria Aparecida, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois da missa, Estela me abraçou. Padre, obrigada por ter aceitado ser padrinho dela. E obrigada por ter me ensinado tanto nesses anos. Estela, quem me ensinou foi você. Você e todos aqui. Vocês me mostraram o que é fé verdadeira. Fé sem enfeites. Sem holofotes. Apenas confiança simples e profunda em Deus. Ela sorriu. A senhora do meu sonho estava certa. Você precisava ser quebrado para ser reconstruído. E olha como ficou bonita a reconstrução. Ri. Chorei. Agradeci. Porque era verdade. Eu tinha sido quebrado em 1000 pedaços. E cada pedaço foi remontado por mãos que eu jamais imaginei. Mãos simples. Mãos calejadas. Mãos que Nossa Senhora usou para moldar um padre novo. Um homem novo. Houve um momento, no 14º ano, que resumiu tudo o que aprendi. Era uma tarde quente. Eu estava na capela, sozinho, consertando um banco quebrado. Não tinha mais dinheiro para pagar marceneiro, então aprendi a fazer pequenos reparos. Estava suado, com as mãos sujas de graxa, quando uma família de turistas entrou. Eram de São Paulo. Estavam viajando pela região e resolveram conhecer a capela. Olharam ao redor com aquela expressão que eu conhecia bem. Decepção. Esperavam algo maior. Algo mais impressionante. A mulher perguntou: onde está o padre? Sou eu. Levantei do chão, limpando as mãos no pano. Ela pareceu surpresa. Ah, pensei que, enfim, essa capela é dedicada a Nossa Senhora Aparecida. É sim, senhora. Mas não tem nada especial. Não tem ouro, não tem decoração elaborada. É tão simples. Sorri. Não com arrogância. Com compreensão. Porque eu já fui essa pessoa. A senhora tem razão. É simples. Mas Nossa Senhora não precisa de ouro para estar presente. Ela está aqui nos joelhos calejados de quem reza. Nas mãos que acendem as velas.
nos corações que buscam refúgio. Ouro a gente compra, presença a gente cultiva. Ela ficou em silêncio. O marido olhou ao redor novamente, dessa vez com outros olhos. Faz sentido, padre. Muito sentido. Eles ficaram para a missa da tarde. Rezaram conosco. Cantaram conosco. No final, a mulher tinha lágrimas nos olhos. Padre, obrigada. Eu vim procurando espetáculo e encontrei algo muito maior. Encontrei paz. Quando eles foram embora, fiquei pensando. Quantas vezes eu ofereci espetáculo quando as pessoas precisavam de paz? Quantas vezes dei ouro quando precisavam de presença? Quantas vezes construí palcos quando precisavam de abraços? Hoje, aos 63 anos, ainda acordo às 3 da manhã. O perfume de velas ainda está lá. Suave, fiel, constante. Levanto, vou até a capela e rezo. Pela comunidade que me acolheu. Por todos que me perdoaram. Por aqueles que não perdoaram, mas carrego no coração com respeito. Por Norberto e sua família. Pela memória da minha mãe. Por Estela e sua filha. Por cada pessoa que cruzou meu caminho e me ensinou algo sobre amor verdadeiro. Rezo também por Saulo Meireles, o homem que me armou. Soube que ele saiu da prisão há 2 anos. Não sei onde está. Não sei como está. Mas rezo por ele. Porque entendi que ele também era prisioneiro. Prisioneiro da ganância. Do medo. Da escuridão interior. E rezo para que ele encontre a libertação que eu encontrei. A libertação que não vem de sair da cela, mas de sair de si mesmo. As missas continuam simples. 30, 40 pessoas nos domingos. Às vezes menos. Às vezes mais. Não importa o número. Importa a verdade do encontro. Importa que cada pessoa saia dali um pouco mais leve. Um pouco mais esperançosa. Um pouco mais amada. Ontem, uma jovem me procurou depois da missa. Tinha 20 e poucos anos, olhos vermelhos de choro. Padre, posso conversar? Sentamos num banco do pátio. Ela contou que tinha vindo de longe. Tinha ouvido falar da capela através de um amigo. Estava passando por uma crise profunda. Tinha perdido o emprego, o namorado tinha terminado com ela, e estava se sentindo invisível. Sabe aquela sensação de que ninguém te vê? De que você não importa para ninguém? Conhecia bem aquela sensação. Muito bem. Sei sim. Já me senti assim também. E como o Senhor saiu disso? Pensei por um momento. Não foi rápido. Não foi fácil. Mas aprendi que às vezes Deus precisa nos fazer pequenos para podermos enxergar o quanto somos amados. Quando achamos que somos grandes, autossuficientes, não deixamos espaço para o amor entrar. Mas quando nos vemos pequenos, frágeis, dependentes, aí sim percebemos quantas mãos estão estendidas para nos segurar. Ela ouviu em silêncio. Depois perguntou, e essas mãos aparecem? Sempre. Às vezes das formas mais inesperadas. Das pessoas mais improváveis. Mas aparecem. Porque Deus nunca abandona. Ele só espera que paremos de fingir que não precisamos dele. Ficamos conversando por 1 hora. Rezamos juntos. Quando ela foi embora, tinha algo diferente no olhar. Não era solução mágica. Era apenas um pouquinho de esperança. E às vezes é só disso que precisamos. Um pouquinho de esperança para dar o próximo passo. Qual foi o momento mais inesperado em que você sentiu paz? Norberto me ligou semana passada. Osvaldo, estou planejando a visita deste ano. Vou levar uma surpresa. Não quis contar mais nada. Apenas riu e desligou. Fico imaginando o que será. Mas aprendi a gostar de surpresas. Porque a vida inteira é uma surpresa. E as melhores coisas acontecem quando paramos de tentar controlar tudo. A imagem de Nossa Senhora na capela está mais gasta agora. Algumas lascas de tinta caíram. Uma das mãos está lascada. Alguns fiéis sugeriram comprar uma nova, mais bonita.
Eu agradeço, mas recuso. Essa imagem me viu chegar. Viu minha transformação. Viu cada lágrima, cada oração, cada aprendizado. Ela fica. E fica mesmo. Porque beleza não está na perfeição. Está na história. Nas marcas. Nas lascas que mostram que foi usada, tocada, amada. Como eu. Cheio de lascas. Cheio de marcas. Mas finalmente capaz de ser usado, tocado, amado. Hoje, como alguém que foi algemado no altar da padroeira e libertado pela intercessão dela mesma, posso dizer com toda sinceridade, eu não mudaria nada. Não mudaria a prisão. Não mudaria a humilhação. Não mudaria a dor. Porque foi ali, no fundo do poço, que finalmente encontrei terra firme. Foi ali, quando perdi tudo, que finalmente encontrei tudo. Aprendi que devoção verdadeira não se mede em festas grandiosas. Não se mede em números. Não se mede em aplausos. Devoção verdadeira se mede em joelhos dobrados e coração quebrantado. Se mede em amor que não pede palco. Em fé que não precisa de holofotes. Em serviço que não busca reconhecimento. Aprendi que Nossa Senhora não escolhe os perfeitos para interceder. Ela escolhe justamente os mais quebrados. Para que todos vejam que a glória é dela. Nunca nossa. Para que todos entendam que não é nossa força que nos sustenta. É a graça que trabalha em nossa fraqueza. Aprendi que ser padre não é ser importante. É ser ponte. É ligar céu e terra através da simplicidade. É estar presente nas dores pequenas. É celebrar as alegrias simples. É chorar com quem chora e sorrir com quem sorri. É ser humano antes de ser herói. E aprendi que a maior prisão não é feita de grades. É feita de orgulho, de vaidade, de ego que não permite que sejamos amados porque não permite que sejamos vulneráveis. E que a maior libertação não vem quando as algemas se abrem. Vem quando o coração finalmente se rende. O sol está nascendo agora sobre o morro. A luz dourada banha a capela simples. Ouço o sino rachado tocando para a primeira missa. Dona Maria já deve estar lá dentro, acendendo as velas, arrumando as flores do campo que ela mesma colheu. Estela deve estar chegando com a pequena Maria Aparecida. Seu Antônio deve estar sendo empurrado na cadeira de rodas pelo filho. A vida simples e bela da comunidade recomeça. Visto minha batina velha, já desbotada de tanto lavar. Pego o terço que minha mãe me deu. Olho no espelho. Vejo um homem velho. Marcado. Mas finalmente livre. Finalmente verdadeiro. Finalmente padre não por título, mas por vocação vivida na pele. Caminho até a capela. Cada passo é uma gratidão. Cada respiração é uma oração. Entro pelo portão de madeira. O cheiro de velas me recebe como um abraço. Dona Maria sorri. Bom dia, Padre Osvaldo. Hoje tem bastante gente. Parece que vai lotar. Que bom, Dona Maria. Que bom. Subo os 3 degraus do altar. Beijo a toalha simples. Olho para a imagem lascada de Nossa Senhora. E sussurro, obrigado, Mãe, por nunca ter desistido. Por ter permitido que eu caísse para que pudesse aprender a voar de verdade. Por ter usado mãos simples para me reconstruir. Por ter me ensinado que santidade não mora em aplausos. Mora em entregas silenciosas. Em amores discretos. Em serviços sem plateia. Os fiéis começam a entrar. Rostos conhecidos. Sorrisos sinceros. Abraços de quem não precisa fingir. Minha comunidade. Minha família. Meu tesouro. Começo a missa com o coração transbordando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos respondem, Amém. A missa daquela manhã foi especial. Não por nada extraordinário que aconteceu, mas pela simplicidade profunda de cada gesto. Quando levantei a hóstia consagrada, minhas mãos tremiam levemente. Não de nervosismo, de reverência, de gratidão por estar ali, segurando o corpo de Cristo, oferecendo-o a pessoas que o buscavam com fé pura e simples.
Durante a comunhão, observei cada rosto que se aproximava. Dona Teresa, já com 87 anos, caminhando devagar com sua bengala. Seu Antônio na cadeira de rodas, empurrado pelo filho, com lágrimas nos olhos como sempre que recebia a Eucaristia. As crianças da catequese, algumas ainda sem entender completamente, mas já sentindo que aquele momento era sagrado. Estela segurando a pequena Maria Aparecida no colo, ensinando a filha a fazer o sinal da cruz. Cada pessoa era um milagre. Cada presença era uma bênção. E eu, que já celebrei missas para milhares, posso dizer com certeza, nunca senti a presença de Deus tão real quanto naqueles momentos simples, naquela capela pequena, com aquele povo humilde. Depois da missa, como sempre, fiquei na porta cumprimentando cada um. Não era protocolo. Era a alegria genuína de estar com eles. Dona Maria me puxou pelo braço. Padre, o senhor viu que tem gente estranha na missa hoje? Uns 3 homens que eu nunca vi. Olhei ao redor e vi 3 homens de terno conversando no pátio. Pareciam deslocados naquele ambiente simples. Fui até eles. Bom dia. Posso ajudar em algo? O mais velho se virou. Tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos, olhar sério. Padre Osvaldo Ferreira. Sim, sou eu. Meu nome é Dr. Renato Silva. Sou advogado. Estes são meus colegas. Viemos de São Paulo especialmente para falar com o senhor. Meu coração apertou. Não sabia se era algo bom ou ruim. Vamos até a casa paroquial. Lá podemos conversar com mais privacidade. Sentamos na sala simples. Ofereci café. Dr. Renato abriu uma pasta. Padre Osvaldo, vou ser direto. Saulo Meireles, o homem que o incriminou, faleceu há 3 meses. Câncer fulminante. Senti um aperto no peito. Mesmo depois de tudo, a notícia me abalou. Que Deus tenha misericórdia de sua alma. Dr. Renato pareceu surpreso com minha reação. O senhor não sente raiva? Depois de tudo que ele fez. Já senti. Durante muito tempo. Mas raiva só envenenava a mim mesmo. Aprendi a perdoar. E a rezar por ele. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois continuou. Antes de morrer, Saulo fez uma confissão completa. Gravou um vídeo pedindo perdão publicamente. E deixou uma quantia substancial para o Senhor. Compensação pelos danos causados. São 2.800.000 reais. O silêncio na sala era ensurdecedor. 2.800.000 reais. Uma fortuna. O suficiente para transformar aquela capela. Para construir um santuário. Para ter conforto pelo resto da vida. Padre Osvaldo, o dinheiro está depositado. O senhor só precisa assinar aqui. Ele estendeu os papéis. Olhei para os documentos. Depois olhei pela janela. Vi Dona Maria varrendo o pátio da capela. Vi as crianças brincando. Vi seu Antônio conversando com outros senhores debaixo da árvore. Vi a simplicidade que me salvou. A pobreza que me libertou. A humildade que me reconstruiu. Doutor Renato, eu agradeço imensamente. Agradeço a Saulo por ter tido coragem de se retratar antes de partir. Isso mostra que havia bondade nele, mesmo enterrada sob camadas de erro. Respirei fundo. Mas não posso aceitar esse dinheiro para mim. Os 3 advogados se entreolharam confusos. Como assim, padre? Esse dinheiro não me pertence. Nunca pertenceu. Ele foi roubado das doações dos fiéis. Dos sonhos de pessoas simples que queriam construir um santuário. Precisa voltar para quem é de direito. Doutor Renato ajustou os óculos. Mas, padre, legalmente o dinheiro é seu. É uma compensação. A arquidiocese já foi ressarcida do valor desviado. Esse é um valor adicional que Saulo deixou especificamente para o senhor. Balancei a cabeça. Então quero que seja usado para quem precisa. Metade para a antiga paróquia, para finalmente construir o santuário que os fiéis sonhavam.
A outra metade dividida entre instituições de caridade da arquidiocese, orfanatos, asilos, casas de recuperação, lugares onde o dinheiro possa fazer diferença real na vida de pessoas que sofrem. O Senhor tem certeza? Não quer guardar nada para si. Tenho certeza absoluta. Eu não preciso de dinheiro. Tenho tudo o que preciso. Tenho uma comunidade que me ama. Tenho um teto sobre a cabeça. Tenho comida na mesa. Tenho paz no coração. O que mais eu poderia querer? Dr. Renato sorriu. Um sorriso genuíno. Padre, em 30 anos de advocacia, nunca vi nada parecido. O senhor é um homem raro. Não sou raro. Sou apenas alguém que aprendeu, da forma mais dolorosa possível, que dinheiro não traz paz. Que fama não traz alegria. Que poder não traz amor. Aprendi que as maiores riquezas não podem ser depositadas em bancos. Assinei os papéis direcionando o dinheiro conforme expliquei. Os advogados ficaram para o almoço. Comemos arroz, feijão e frango caipira que Dona Maria preparou. Eles conversaram com os fiéis. Viram a capela simples. Viram a vida humilde. E quando foram embora, Dr. Renato me abraçou. Padre Osvaldo, obrigado por me lembrar que ainda existem pessoas íntegras neste mundo. A notícia da recusa do dinheiro se espalhou. Alguns jornais publicaram matérias. Padre inocentado recusa fortuna e doa tudo para a caridade. Recebi ligações de repórteres querendo entrevistas. Recusei todas. Não queria holofotes novamente. Não queria que aquele gesto virasse manchete. Queria apenas viver minha vida simples, servindo minha comunidade simples. Mas a história chegou até a antiga paróquia. E um mês depois, recebi a visita de uma comitiva de fiéis de lá. Eram 10 pessoas. Algumas eu reconheci. Outras não. Eles chegaram num domingo à tarde, quando eu estava ajudando a pintar o muro da capela que estava descascando. Padre Osvaldo. Uma senhora idosa se aproximou. Era Dona Geralda, uma das líderes do terço. Dona Geralda. Que surpresa! Larguei o pincel e fui cumprimentá-los. Ela tinha lágrimas nos olhos. Padre, nós viemos pedir perdão. Todos nós. Os outros acenaram em concordância. Quando o senhor foi preso, viramos as costas. Acreditamos nas acusações sem questionar. Condenamos sem ouvir. E quando a verdade apareceu, ficamos com vergonha de procurar o senhor. Segurei as mãos dela. Dona Geralda, não precisa pedir perdão. Vocês fizeram o que parecia certo com as informações que tinham. Eu entendo. Mas agora, sabendo que o Senhor recusou aquela fortuna para que nosso santuário fosse construído. Padre, nós não merecemos isso. Não depois de como te tratamos. Olhei para aqueles rostos marcados pela culpa e pela emoção. Vocês não precisam merecer. Amor não se merece. Graça não se merece. Se merecêssemos, não seria graça. Seria pagamento. E eu aprendi que Deus não trabalha com pagamentos. Ele trabalha com dons gratuitos. Passamos a tarde juntos. Mostrei a capela. Apresentei minha comunidade. Eles participaram da missa da tarde. E no final, Dona Geralda me abraçou forte. Padre, o senhor se tornou o que sempre deveria ter sido. Um verdadeiro pastor. Eu me tornei o que Deus me quebrou para ser. Depois que foram embora, Estela se aproximou. Padre Osvaldo, posso fazer uma pergunta? Claro, Estela. O senhor não se arrependeu nem um pouquinho de recusar aquele dinheiro? Não pensou em tudo o que poderia fazer com ele? Sorri. Pensei sim. Por alguns segundos. Mas aí olhei pela janela e vi vocês. Vi essa vida. E entendi que se eu aceitasse aquele dinheiro, talvez perdesse tudo isso. Talvez voltasse a ser o homem que valoriza construções mais que pessoas. Talvez o orgulho voltasse devagar, sorrateiro, vestido de boas intenções. E o senhor teve medo. Muito.
porque eu conheço minha fraqueza. Sei como o ego é sedutor, como ele sabe se disfarçar de virtude. Então preferi nem arriscar. Preferi continuar aqui, pobre materialmente, mas rico de verdade. Ela sorriu. A senhora do meu sonho estava certa mesmo. O Senhor entendeu. Naquela noite, não consegui dormir. Não por angústia, por gratidão. Fiquei na varanda olhando as estrelas, conversando com Deus como se fosse um amigo ao meu lado. Senhor, obrigado por não ter atendido minhas orações quando eu pedia grandeza. Obrigado por ter me dado pequenez. Obrigado por não ter me dado o santuário que eu queria construir para minha glória. Obrigado por ter me dado essa capela simples onde aprendi o que é glória verdadeira. Pausei, sentindo o vento fresco da noite. Obrigado por ter usado até mesmo a traição de Saulo para me salvar. Obrigado por ele ter tido coragem de se arrepender antes de partir. Obrigado por tudo, até pela prisão, até pelas algemas, até pela humilhação. Porque foi tudo necessário. Senti uma paz profunda, daquelas que não se explicam, apenas se sente. Aos 63 anos, sei que não tenho muito tempo pela frente. Meu corpo já dá sinais de cansaço. Algumas dores que não passam. Algumas limitações que aumentam. Mas não tenho medo. Porque aprendi que vida não se mede em anos. Se mede em profundidade. E estes últimos anos, vividos na simplicidade desta capela, foram mais profundos que todos os anos anteriores somados. Se eu morrer amanhã, morro em paz. Porque sei que vivi. De verdade. Sem máscaras. Sem personagens. Apenas eu, Osvaldo, padre por vocação e não por vaidade. Servo por amor e não por obrigação. Irmão de todos e não senhor de ninguém. Norberto me ligou ontem. Osvaldo, a surpresa que te falei é que consegui contato com Saulo antes dele morrer. Ele me pediu para te entregar uma carta. Guardei até agora porque queria te dar pessoalmente. Vou aí semana que vem. Uma carta de Saulo. O homem que me destruiu e, sem saber, me reconstruiu. Confesso que senti um aperto. Não sabia se queria ler. Mas sabia que precisava. Porque perdão verdadeiro não foge do passado. Ele o enfrenta e o redime. Enquanto espero a visita de Norberto, continuo minha rotina. Acordo às 3. Rezo. Celebro missa. Visito os doentes. Converso com os fiéis. Conserto o que precisa ser consertado. Planto flores com Dona Maria. Brinco com as crianças da catequese. Ouço confissões. Levo comunhão para os acamados. Vivo. E toda noite, antes de dormir, agradeço. Agradeço por ter sido quebrado. Por ter sido humilhado. Por ter perdido tudo. Porque foi preciso esvaziar para poder encher. Foi preciso morrer para poder ressuscitar. Foi preciso descer ao inferno da prisão para subir ao céu da libertação verdadeira. Olho para a imagem lascada de Nossa Senhora no altar. E sussurro: obrigado, Mãe, por nunca ter desistido deste filho teimoso. Por ter chorado por mim quando eu não sabia chorar por mim mesmo. Por ter enviado anjos disfarçados de faxineira, de irmão, de comunidade simples. Por ter me ensinado que você não mora em ouro. Mora em corações quebrantados. E que o verdadeiro santuário não é feito de pedras. É feito de amor. E ela, do altar, parece me olhar com aquele sorriso maternal que só uma mãe tem. O sorriso de quem sempre soube que o filho ia chegar lá. Mesmo quando o caminho passou pelo vale mais escuro. Mesmo quando tudo parecia perdido. Ela sempre soube. Porque mãe verdadeira nunca desiste. E Nossa Senhora Aparecida nunca desistiu de mim.